A paz do Senhor para todos. Eu sou Felipe Ferraz, membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, igreja pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. Glórias a Deus. Estarei hoje, daqui a pouquinho, fazendo um estudo sobre o cativeiro babilônico, com a participação do meu grande amigo, presbítero Arthur Félix. Já deve estar entrando daqui a pouquinho. Vamos aguardar. Aguardar o meu grande amigo entrar. Um momento. Amém, varão. Vamos aguardar. Estou muito feliz mesmo. Estamos aguardando aí para a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluias. Que você possa abrir seu coração, para ouvir, entender, a palavra de Deus nesse estudo que eu e o presbítero Arthur vamos estar dando. Um estudo muito tocante para mim, muito marcante, para a glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Aleluias. Eu estava assistindo esses dias atrás, Não pude assistir todos os capítulos, porque o YouTube não me proporcionou isso. Mas eu pude assistir grande parte de muitos capítulos, do Rick Lázaro, que conta justamente a história do cativeiro, Quando Deus usou o profeta Jeremias para alertar o povo não queria obedecer, aí chegou o tempo que o rei Nabucodonosor entrou na Babilônia e levou todos para o cativeiro. E olha, foram cenas fortes que eu vi. A gente sabe que muitas minisséries, principalmente da Record, tem muita heresia. Muita. Não é pouca, não. Mas Deus, ele... Opa! Glórias a Deus! Glória a Deus. Paz do Senhor, presbítero Arthur Félix. Paz do Senhor, Felipe, grande obreiro. Deus Glórias a abençoe. Deus. Amém. Eu estava comentando, que nós iríamos falar sobre o cativeiro da Babilônia. Aí eu estava falando, Certo. presbítero, que eu assisti, aquela minissérie da Record, Rick e Lázaro. A gente sabe que tem muita heresia, mas me toca muito. Muitas cenas ali me tocaram muito, E logo de início aqui, eu quero ler o Salmo 137, para a glória do Senhor Jesus. Salmo 137, o cativeiro, a saudade da pátria. Junto aos Estou rios. compartilhando aqui. Amém. Qual é Junto, a referência? Salmo 137. 137. Isso. Saudades da pátria. Amém. Junto ao Amém. rio Glória. de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos a nossas harpas, porquanto
aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Né? Somente até aqui. Daqui eu quero iniciar esse estudo com o presbítero Arthur e dizer que é muito triste ver um povo que Deus separou para grandes maravilhas, ver um povo ungido, um povo, né, que Deus separou através de Jacó, que se tornou Israel, no cativeiro. E isso não é diferente de hoje, presbítero Arthur. Isso não é diferente. Muitos hoje em dia, infelizmente, eles são levantados por Deus, são ungidos por Deus para fazer a obra, mas acabam fazendo coisas que não agradam a Deus. Aí Deus envia a repreensão. Perdemos o contato aqui, mas vamos voltar. Vamos aguardar o presbítero Arthur. Glórias a Deus. Ótimo. Glória a Deus. Isso Glória. acontece. Isso acontece. Então, como eu estava falando, assim conforme o povo de Israel estava no cativeiro, muitos hoje em dia são levantados por Deus, são ungidos por Deus também para fazer a obra, mas acabam entristecendo a Deus, fazendo coisas que Deus não mandou, né? Infelizmente. E aí acabam sendo repreendidos, porque de Deus ninguém zomba. Verdade. E aqui, né, Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 3. Deus usa ele para começar a avisar ao povo para se arrepender, para largar a idolatria, para largar as coisas que desagradam a Deus. Mas, infelizmente, entrava no ouvido e saía no outro. Principalmente os reis da época, né? Rei Joaquim, rei Zedequias. Um deles, eu não sei agora qual é, eles chegaram ao ponto de queimar os filhos para Baal. Eles fizeram coisas horrendas dentro de Jerusalém, gente. Uma terra santa, uma terra separada por Deus. E Deus usa o profeta Jeremias, né, para exortar, porque Deus ele amava o povo de Israel e jamais desejou que acontecesse o que aconteceu com eles. Deus desejava que eles se arrependessem. Filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro do 5º rei. Deus levanta Jeremias para avisar, gente, vamos se converter. Deus vai enviar a nação lá do norte, lá da Babilônia, vai invadir Jerusalém, vai acabar com tudo aqui. Mas os reis da época, o povo, os sacerdotes, eles estavam tão confiantes e eles acreditavam que eles poderiam continuar fazendo o que eles estavam fazendo e Deus iria abençoar, que Jerusalém nunca seria destruída por nação nenhuma, presbítero Arthur.
Sim. Tá escutando, Felipe? Pode falar um pouquinho também, presbítero. Amém. Que eu penso que o senhor está falando. Bem, já que é assim, como uma conversa, eu pensei que você ia falar, né? Depois eu iria entrar. Mas já que é uma conversa, né, compartilhada, em primeiro lugar, uma responsabilidade muito grande quando se tratamos do Velho Testamento, o mandamento, né, escrito em pedras pela própria mão de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai, onde 5 dos mandamentos era espiritual e 5 era moral. Então Deus queria um povo e quer separado, entendeu? Não do mundo geográfico, mas do mundo amártio. Porque entendemos 3 tempos. O mundo geográfico, que já está dizendo geoterra e grafia escrita. Então quer dizer o quê? Terra escrita. Deus ama o mundo geográfico e o demográfico também, que é todas as estatísticas da Terra, que até a própria ONG ela é responsável por manter todas as informações para a gente que somos seres humanos. Mas o que Deus não aprova é o mundo amártio, que é o mundo pecaminoso, o mundo é totalmente invisível no meio de uma materialidade que somos nós. Então Deus queria um povo para representar o reino. Então a gente já vê que desde o tempo, podemos dizer assim, desde a era de Moisés, que o povo não se conformava com a palavra de Deus. Porque enquanto Moisés subiu, recolheram joias, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Então, assim, o cativeiro, para mim, ele reflete uma penalidade de desobediência. E está acontecendo nos dias de hoje. O senhor sabia? Com certeza. Por quê? O regime do cativeiro, né, da Babilônia ali, foi uma consequência de desobediência, porque Deus ele não pede em guerra, entendeu? E mesmo o povo sendo levado cativo, Deus não perdeu a guerra, mas eles que se entregaram, né, às suas próprias vaidades. Então, o motivo maior é essa coisa simbólica do cativeiro, como até em Ezequiel, capítulo de número 12, fala ali de uma representação, né, de um cativeiro que diz assim: filho do homem, prepara mobília, né, para mudares de país. Não é isso, Júnior? Uhum. Não é isso? Com E certeza. quando chega lá, o povo começa a se lamentar, pendurando as harpas no salgueiro. A instituição das sinagogas, né, foram estabelecidas através do cativeiro lá. Porque existia o templo, né, de Salomão. A última destruição do templo de Salomão foi pelo general Tito, né? Só não sei a data, não sei se foi cento, no ano 177, meu Deus. Onde ele pega uma porca preta e sacrifica
no Templo de Salomão para querer manchar a santidade de todo o ritual que ali acontecia, né? E o engraçado de tudo isso, e o que chama atenção, é que esse castigo de 70 anos no cativeiro não levou a muitos a se arrepender de verdade. Nem no chicote o coração deles amoleceu. Porque, Felipe, eu vou lhe dizer uma coisa. Existem pessoas que vão demorar a aprender as coisas espirituais. Tem muitos Nicodemos por aí. Aí Jesus diz, mas tu é mestre, tu não sabe o que eu estou dizendo? Tá entendendo essa situação? Existem pessoas que não vão se conter com ensinamento, com conselho, com orientação e nem no chicote. Aí, mas por que, presbítero Arthur? Eu estou dentro do cativeiro, viu? Eu não saí do cativeiro, não. Porque quando Ageu vem com um retorno, porque assim, quando Israel foi levado a cativo, nesse tempo de 70 anos, muitas pessoas nasceram dentro do cativeiro, que foi o caso de Ageu, né? Então Ageu ele vem com uma missão. Que missão é essa? De construir o novo templo para Deus. Mas isso é uma pregação muito forte e eu não quero partir para essa ocasião, eu quero estar dentro do cativeiro. Aí a Bíblia diz assim, alguns voltaram, que teve a lista, né, dos que foram e dos que vieram. Mas outros não quiseram vir. Eita, meu Deus. Aleluia. Eu vou descer agora, glória a E Jesus, com deixa essa Deus chamar. revelação forte. E calabalabaxi. Aleluia. Aleluia. Teve pessoas que decidiram criar famílias e ficar por lado, tomaram esse castigo, essa penalidade, não como reflexão, mas como acomodismo. Eita, tem gente que está no deserto e está pensando que vai morar lá. E Jesus está dizendo assim, ei, é só uma lição para você, não arma tenda não. Não crie propósito para você dentro desse calabouço não. Sabe por quê? Nem todos que estão no hospital querem ser curados. Nem todos que estão com fome querem comer. Você sabia disso? Às vezes a gente vê que a pessoa tem uma necessidade, mas a pessoa não quer viver assim mesmo. Tem pessoas que têm família, mas preferem viver feito um mendigo no meio da rua. Aí quem olha e diz assim, coitado, não tem ninguém. Às vezes tem, às vezes é a escolha dele. Que leva essa pessoa, né, a não mudar o quadro. Então eu vejo que Deus aqui, agora eu vou falar antes, né, do cativeiro. Deus levantou uma pessoa desde o ventre. Foi o Jeremias. Ele não tinha nenhuma capacidade de representar o reino. Mas a gente vê que no próprio capítulo 1, a gente vê que o próprio Deus qualifica Jeremias. Sabe? Não é essa qualificação de colocar uma teologia todinha dentro da cabeça, não. Eu falo de coragem. Eu falo de um encorajamento profético, porque dentro de Jeremias
outra coisa. Porque o ministério profético encerrou com João Batista, né? Não é isso? Amém. Amém, com certeza. E a gente vê que a trajetória de Jeremias, falando para o povo de Judá, no reinado de Joaquim, se não me foge a memória também, no reinado de Dário, né? Não é isso também, de Dário? Confirma aí, Felipe. Você que fez uma... No reinado de Dário, né? No caso sobre E a gente... Jeremias, Sim, pode falar. ele profetizou, né? Muitas coisas. Inclusive, o capítulo 18, né? Deus dá Sim. uma chance ao povo, que o povo estava sem esperança. Ah, a gente vai ser destruído mesmo, então não tem mais jeito. Aí Deus fala através do profeta Jeremias: eu posso fazer o que esse oleiro fez com o barro, que o vaso que se quebrou, que vocês também são nas minhas mãos também conforme esse barro. Eu posso dar jeito em vocês, é só vocês querer. Hum, Mas o povo, infelizmente, conforme o presbítero Arthur está falando, sim. eles não queriam. Então, foi inevitável esse cativeiro, foi totalmente inevitável. O cativeiro teve que vir. Mesmo que chorasse, mesmo que jejuasse, Isso. não iria adiantar mais. E aí foi. Até que no capítulo 19 de Jeremias é onde Deus usa o profeta para falar sobre a ruína de Jerusalém, através de uma botija que era para ele quebrar, levar os anciãos do povo e quebrar diante deles e falar: eu vou quebrar Jerusalém também, eu vou partir Jerusalém também, conforme essa vasilha de barro Isso. quebra e não pode ser refeita, porque vocês não querem Eu tô... ser barro na mão do oleiro, vocês já são vasilhas, né? Vocês não querem, vocês já são cheios de espinho, não querem se santificar. E no capítulo 21 acontece a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E aí vem, né, Deus vai falando, mesmo assim, Deus vai pronunciando, né? Graças a Deus. E ele, mesmo assim, Deus é tão amoroso com o povo de Israel, que mesmo o povo estando na Babilônia depois, Deus envia cartas de Jeremias em profecia para alertar o povo de lá, para eles, durante o cativeiro, eles se converterem, eles se voltarem para Deus, que no tempo determinado o cativeiro iria acabar. No capítulo 29, né? Isso. Jeremias envia a carta aos cativos alertando sobre os falsos profetas, inclusive, e também sobre promessas de Deus, né, para os cativos que se arrependerem dos pecados. Mas, infelizmente, o povo de Israel era terrível, não era brincadeira. Infelizmente. Sabe o que é que me chama a atenção, Felipe? É que, como eu acabei de dizer, que o sofrimento, ele não gera o arrependimento. Ele não gera. O sofrimento, ele faz a gente refletir fora da situação onde a gente adentrou antes. Porque se o sofrimento levasse ao transformasse a vida da pessoa, eu acho que o presídios, né, do nosso país era para ser uma das comunidades mais arrependidas e felizes. Mas você até vê que quando uma pessoa adentra, né, dentro de um regime penitenciário,
Alguns refletem e muda. E outros saem pior. Né? E nessa questão aqui que eu estava falando do rei Dário, você estava falando sobre as cartas, né? E Jeremias, sobre o anúncio, né, de Jeremias, o processo todinho, antes dele entrar no cativeiro. E engraçado que eu falei aqui do rei Dário. Sabe quem é o rei Dário? É que no livro de Daniel, aqui eles vão desenvolver uma atividade dentro do cativeiro. Mas não todos. Você vai ver aqui em Daniel, a partir do capítulo de número 1, o título diz assim, Felipe: A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte do rei Nabucodonosor. Aqui vai falar sobre Daniel, Misael, Azarias. O negócio é tão sério que ele recebe até nomes diferentes no cativeiro, né? Mas quando a gente vai para o capítulo de número 6, a gente entende já essa troca de rei, né? E já diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Que é o processo que Daniel vai entrar na cova de leões, né? Então a gente vê uma grande rota que entre o ano 1 até chegar 70 anos, houve vários reinados. Reina Nabucodonosor, sai Nabucodonosor, entra Dário, até chegar... Não, eu não vou falar isso agora não, porque isso é a conclusão do cativeiro. Eu vou deixar você desminhoçar. Mas o engraçado de tudo isso, eu vou lhe dizer uma coisa. Que Deus sempre esteve no cativeiro, mesmo Deus castigando a nação. Deus segurou boca de leão para Daniel não ser devorado. É no castigo. Veja como Deus é bondoso. Passeou dentro da fornalha. Oh, glória. Eita, glória. Sabe por quê? Porque muitos nasceram lá e com certeza entenderam a trajetória também. Eles decidiram mudar no ato do castigo. Aí você diz assim, mas presbítero, que negócio sério, mas teve tanta gente, meu irmão, que foi enviado do cativeiro, que se dobrou perante a estalta de Marduk. Meu Deus! Mas teve 3 que representou o comando, viu? Eita, não arriscou a cabeça não, foi o corpo todinho. Aí Deus disse assim, agora vamos saber quem é Yahvé. Eu entrarei dentro desse fogo, porque Nabucodonosor disse assim, eu vou dar mais uma chance a você. Porque o diabo, ele sempre gosta de negociar. Entendeu? O diabo parece que, Deus me perdoe, Senhor, é aquelas pessoas que estudam. É um marqueteiro bom, viu? Que tenta de toda maneira lhe convencer. Oh, glória. Mas Aleluia. teve 3 que disse assim, pode me jogar e tem mais, eu não vou falar é nada. Porque o Deus que a gente serve falará por nós. Deixa eu sair rapidamente aqui do estudo e dizer para quem está aqui conosco, né? Amém, Fábio Castro, amém. A conexão forte aqui entre Pernambuco e Rio de Janeiro, né? Entre o Rio aqui, Glória ô a glória. Deus. Aí é meu Eita, amigo do Rio, Felipe, isso aí. né? E Pois eu quero que nessa pandemia, irmãos, está sendo um cativeiro para nós, né?
Tinha pessoas que não tinham tempo para a família, não tinha tempo para a mulher, não tinha tempo nem para Deus. Aí Deus disse, eu vou colocar tudinho dentro de casa para ver quem é e quem não é. Deus não precisa colocar ninguém para saber quem é, não. Agora Deus quer mostrar para a gente quem a gente é. Porque muitos se desviaram. Entendeu? Eu vou até falar isso na internet depois. Que o que sustenta às vezes alguém na igreja é costume. Não é amor, não. Pelo evangelho, não. É triste dizer isso. Aí Deus disse, eu vou colocar tudo dentro do cativeiro. Vou cancelar culto religioso, shopping, tudo. Porque vai ser dentro de casa que eu vou apertar. Eita, que é tanta gente pegando depressão, gente que não está dormindo há semanas. É crise de pânico. Beltrano que tem mágoa de fulano, que saía de manhã, só se via de noite para dormir. Jesus vai aguentar 24 horas agora. Porque agora ou se conserta, ou tu te revela. Se tu é luz ou tu é treva. Meu Deus. Se tu é ouro, ou se tu é... Eita, Jesus. Fale. Bijuteria. Jesus há muito tempo, meu amigo Felipe, que vem dizendo, vou eu balançar a figueira. Vou eu balançar a figueira. E você vai ver a quantidade de igrejas vazias. De tanto crente que nessa quarentena decidiu enlouquecer, pensando que Deus tinha esquecido da nossa nação. O bom é que a gente estamos dependendo de uma vacina. Mas lá no cativeiro tinha isso não, meu filho. Viu? Quando Jeová diz assim, é 70 anos, pode botar, que não tem vacina certa, que tire gente do cativeiro. Ainda bem que a gente está dependendo de uma vacina. Mas você já imaginou Jeová provar nesse estado 70 anos? Quantos não morreram nesse cativeiro? Na desobediência. E a maior idolatria, meu amigo Felipe, não é na veneração dos santos da Igreja Católica. Não é. Não só é isso. A pior idolatria é quando ela está dentro de nós. Quando idolatramos a nós mesmos. Quando a gente tira a prioridade do eterno. Porque o que é idolatria? É tudo aquilo que você considera, né, como santo, né? É tudo aquilo que você divinaliza, que você olha e vê como necessidade maior do que você de qualquer coisa. Quando você é dependente daquilo. Por quê? Aí, não, presbítero, mas recolheu os ouros, um bezerro, e Deus se revoltou. Mas a questão não é o bezerro. A questão é a reverência que o povo estava querendo ter com o bezerro. Você está me entendendo? O primeiro mandamento diz assim, ama que a mim de todo o teu coração, de toda a tua alma. Tem marido que é primeiro do que Jesus. Tem filhos que estão primeiro do que Jesus. Tem emprego que são mais primeiro que Jesus. Aí eu digo, a idolatria é quando a gente deixa de
de ter as nossas atividades para beneficiar os doentes, os necessitados, para querer atender a minha própria vaidade. Então, todas essas pessoas que foram para o cativeiro, não só foi por ter um dotezinho, querer idolatrar. Deus queria fazer a transformação de dentro para fora. Deus queria que eles fossem verdadeiros. Está no livro de Jeremias, quando Deus disse assim: Jeremias, pega este cinto de couro, vai na montanha, Perdemos o contato aqui, mas vamos voltar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu sempre vou estar, né? A internet às vezes ela falha um pouquinho, mas glórias a Deus. Deus seja glorificado. Muito feliz aí com a participação dos meus amigos, Fábio Castro. Deus abençoe poderosamente. Vamos aguardar o retorno aqui, né? A continuação do presbítero Arthur. Do Senhor Jesus. Enquanto isso, vai glorificando, vai bendizendo ao santo nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluias. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo no meio do cativeiro, que possamos ser fiéis ao nosso Deus glorioso, Deus maravilhoso. Aleluias. Opa, voltou. Glórias a Deus. glória a Deus. Isso acontece, Felipe, cara. quando uma pessoa liga para mim, eu tenho que reiniciar o telefone, porque eu estava falando e você não estava escutando, não. Uhum. O presbítero estava falando sobre Jeremias, né? Que Deus falou com ele para ir para a montanha e levar um cinto, né? Pode prosseguir. Isso. E chegando lá, passou uns dias e Deus disse assim: Jeremias, vá novamente, né? E pegue esse cinto. Aí Jeremias disse: eu tô indo. E o cinto está apodrecido. Meu Deus. Aí Deus disse assim para ele: coloque o cinto, entendeu? Na cintura e comece a pegar. No pátio de Jerusalém. Aí quando Jeremias estava falando, tira o cinto
diga ao povo, diga ao povo que todo está perante mim, podres, apodrecidos. Eita Deus. Olha que forte. Aí me vem a questão. Como é que uma pessoa fica apodrecida? Porque para ficar, teve que estar debaixo de vapor, de quintura, conectado com outros efeitos para criar aquela baba de apodrecimento. E o que eu quero dizer com isso? Acho que travou aqui, né, Felipe? Travou. Não, mas a sua voz Agora saiu, tá voltou. na benção. Pronto. E o que eu quero Glória a dizer Deus. com isso? O apóstolo Paulo ele disse assim, que o fermento, um pouco de fermento veda toda a massa. Aí Jesus está dizendo aqui, porque o fermento incha. E eu não quero ninguém inchado. Eita. Jesus não quer esse crente, sabe? Do dia para o outro, todo mundo virando pastor, é todo querendo abrir igreja. Forte. Esse negócio aqui. Glória Então, a a gente vê, e olha, eu vou dizer, tem gente que não tem vergonha, não. Começa a dizer que é o de repente de Deus em uma vida desgraçada, rapaz. No pecado, não aguenta nem ouvir uma pregação verdadeira, começa a passar mal, a cabeça dói. Eu quero desde já, né, saudar essas 6 pessoas aqui que estão conosco, que verdadeiramente são amantes da palavra de Deus, irmão. Porque aqui, né, eu não preciso da sua data de nascimento, do seu nome completo, para fazer sessão mediúnica aqui, não. Aqui eu não trabalho com astronomia, não. Aqui eu trabalho com a palavra de Deus. Eita glória. Glória. É uma sarobagem triste que eu estou vendo agora na internet. E eu vou dizer, no livro de Levítico, né? Não saindo do tema, o povo fazia consulta, né? Uhum. Essas consultas com mortos, né? Aí, tendo com magia, com forças da natureza, aqui trabalhamos com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Trabalhamos com o Espírito Santo. Aleluia. Pois E é, essa, Val. Felipe, essa é a razão, né, do povo no cativeiro. Povo no cativeiro. O povo, mesmo assim, não queria se render debaixo do chicote ali de Nabucodonosor. E eu vou dizer, viu, que Deus estava sendo ali com Nabucodonosor. Deus estava ali usando Nabucodonosor para castigar o próprio povo. Você sabia disso? Uhum. Que Deus, irmão, ele usa até alguns meios para fazer a gente evoluir. Não é dizendo que Deus é o mal, não. Deus não é mal. Deus é justiça. Toda a palavra está com nosso irmão Felipe. Deus é justo. Ele trabalha com coisa reta, Valão. É isso aí. Com Glória a certeza. Deus.
E no capítulo 29, né, Deus, ele envia Jeremias ainda, mesmo assim, com cartas para aqueles que estavam no cativeiro. Deus avisou várias vezes, para de pecar. O povo não queria parar, os reis da época não queriam obedecer, porque eles acreditavam que ali era seguro, que Nabucodonosor e a Babilônia nunca, jamais iriam destruir. Mas quando Deus fala, presbítero Arthur, Deus ele cumpre com aquilo que ele fala. E Deus estava usando Jeremias para Isso. falar, gente, para. E o povo queria continuar. Aí o que aconteceu? Veio o cativeiro. Nabucodonosor entrou, destruiu Jerusalém, levou vários para o cativeiro, entre eles Ezequiel, Daniel, Isaías, né, os amigos de Daniel também foram. Infelizmente, né, eles acabaram indo, né, para a Babilônia. E viesse, iriam viver, iriam sobreviver. Mas quem não se submetesse iria morrer. E foi o que aconteceu. Muita gente perdeu pai, mãe, filho, né? Alguns tinham vergonha. Felipe, Tá um som alto tudo aí. sob controle. Ah, tá, Um desculpa. som alto? Não, agora tá tranquilo. Tá na benção. Não, não tem som não aqui não. Eu peço desculpa então, Valor. Né? Mas então o É que acontece? porque Aí o pode ter povo. algum chiado por conta do fone, entendeu? Eu posso tirar. Vê se fica melhor. Não, tá na benção, tá na benção. Tá na benção aí. Tá melhor Então o que agora? acontece? Tá na benção, tá na benção. Em nome de Jesus. Aí o que acontece? Aí era para se submeter e muitos acabaram falando: não, eu não vou para a Babilônia, eu não vou, não adianta. Aí o que aconteceu? Morreram pela espada de Nabucodonosor. Os que sobreviveram foram para a Babilônia. Mas mesmo lá na Babilônia, Deus não abandonou o povo. Até lá, até lá no cativeiro, Deus ainda deu mais uma chance ao povo. Como, Felipe? Como que Deus fez isso? Glória. Aleluia. Levantando Ezequiel. É isso aí. Levantando Ezequiel. Ezequiel estava lá na província da Babilônia, no rio Quebar, e lá, naquele lugar, Deus levanta Ezequiel para profetizar no meio dos cativos. Era como se Deus estivesse dando a segunda chance, presbítero Arthur. Era como se Deus estivesse falando: eu vou dar mais uma chance a vocês. Porque Sim. Deus levantar um profeta no meio do cativo, no meio do cativeiro, gente, isso daí foi uma glória tremenda. E ainda mais num lugar pagão, num lugar idólatra, num lugar onde Deus ele não era adorado lá. A Babilônia tinha vários deuses, mas naquele lugar, Deus levanta Ezequiel para profetizar. Né? Ezequiel. No capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, né? Podemos ver aqui rapidamente, Deus chama Ezequiel Aleluia, no meio Jesus. dos cativos. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Isso aqui é Ezequiel falando. Ezequiel falando.
eu estava no meio dos cativos e eu vi visões de Deus. No capítulo 2, Deus chama ele para ser profeta. Gente, que coisa Glória a maravilhosa. Deus. Então não importa o quão Aleluia, terrível está Jesus. sendo esse momento de pandemia, conforme o presbítero Arthur falou, e eu também concordo. Isso daí é um cativeiro. Isso é um cativeiro. Mas não importa, gente. Não se desesperem. Deus está levantando profetas para profetizarem. E o Senhor Jesus está voltando, que é necessário santificação. Existe esperança. Em nome de Jesus, larga essa vida. Vamos nos santificar. Por quê? Durou 70 anos o cativeiro. Mas nesse período todo, Deus esteve lá presente através do profeta Ezequiel e através das cartas do profeta Jeremias, falando com o povo, gente, se volte. Existe promessa que Deus vai trazer vocês de volta para Jerusalém. Jerusalém vai ser reconstruída e vocês vão poder plantar, vão poder Glória a viver Deus. novamente para a glória de Deus. E Deus levantando, né, um profeta no meio do cativeiro era como se ele estivesse dando mais uma chance, dizendo, né, que mesmo nos 70 anos do cativeiro, ele nunca iria abandonar o povo dele. Essa atitude dele, presbítero Arthur, foi muito linda, de Deus, para com o povo no cativeiro. E não é diferente de hoje. Deus está me usando. Deus está usando o presbítero Arthur aqui nesta noite. E muitos outros que estão pregando a palavra para dizer, gente, acorda. É tempo de buscar a Deus, mesmo em casa. Muitas igrejas em muitos estados do Brasil, em muitas cidades, estão fechadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar no meu quarto, em casa, vou ler a palavra, vou ouvir no louvor, vou me aproximar de Deus. O presbítero Arthur falou e é verdade, tem muita gente que está se desviando, está se afastando. E não é para se afastar, é para buscar a Deus. E aí Deus vai É, abençoando. Até que finalmente, quando chegou os 70 anos do cativeiro, a Babilônia é invadida pelos medos e persas, né? Através do rei Ciro. Inclusive, isso. o profeta Isaías, no capítulo 44 e no capítulo 45, ele profetizou anos, mas muitos anos antes. O profeta Isaías, ele profetizou a chegada do rei Ciro. Inclusive, o rei Ciro é chamado por Deus de meu ungido, meu pastor. E aí, quando os medos e persas eles invadem Babilônia, eles tomam o controle todo. E o rei Ciro, ele fica sabendo de umas profecias sobre a chegada dele. Ele procura saber entre os cativos. E ele dá ordem para que os do cativeiro sejam livres, sejam libertos, aleluia. Finalmente o cativeiro chegou ao fim, aleluia. Finalmente eles poderiam voltar para Jerusalém para reconstruir. Glórias a Deus. Gente, essa pandemia não é eterna. Um dia ela vai acabar. Vamos confiar no nosso Deus. Vamos confiar, presbítero Arthur. Porque aí o Salmo de número 127, deixa eu ver aqui. Também estou conferindo aqui. Não, não é 127? Não, não. 126. 126 vai se cumprir. 126. Quando o Senhor trouxe, né, do cativeiro, os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Esse salmo vai se cumprir na vida daqueles que obedecerem a palavra, daqueles que se santificarem. Por isso Glória que a é Deus. necessário confiar em Deus. Deus deu um basta no cativeiro através do rei Ciro. E o rei Ciro, ele passou o governo da Babilônia para o rei Dário. Alguns
conforme o presbítero Arthur falou também, quiseram continuar na Babilônia, mas uma grande parte dos judeus voltaram. Isso. Eles foram para Jerusalém para reconstruir. E esse Salmo 126 se cumpriram, porque parecia um sonho, presbítero Arthur. Eles não estavam nem acreditando que finalmente eles podiam voltar. Exatamente, Felipe. Rapidinho, emendando no que o senhor está falando, foi naquilo que eu disse antes. Que para alguns foi sonho. Para quem estava no pesadelo, houve uma esperança, né? Mas para quem já estava acostumado, não pôde dizer isso. Porque no parágrafo 3 do 126, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. O povo usa isso muito em culto de ações de graça, né? Uhum. Então, pena para aqueles, né, Felipe? Que eu acho que a libertação para eles foi um castigo. Né? Foi eles entrar no castigo. Isso para eles foi a libertação do castigo. Mas para aqueles que estavam endurecidos, né? E que reconheceram o Senhor no caminho, quando houve o anúncio da libertação através por Ciro, como você falou, da qualificação de Ciro, ele atendeu esse regime, está lá em Isaías 45, né? As pessoas ficaram como com quem sonha, e houve riso como houve nos lábios de Sara, quando Deus fez uma promessa dizendo que ela iria gerar um filho. Só para quem compreende o sofrimento, sabe o que é vivenciar um sonho. Oh, glória! Mas quem não quer nada com Jesus, fica assim, se conformando com migalhas, em pecado. Entendeu? É isso. Felipe, pode falar. Com certeza, presbítero. A pessoa está sofrendo e de repente, né? Tudo muda. E a pessoa fica, gente, alguém me belisca, igual que eu estou sonhando, né? Isso é lindo de acontecer. Deus opera maravilhas. Deus é fiel, gente. Deus, ele é pai. Ele é pai. Como pai, ele zela pelos seus filhos e ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno ou para o lago de fogo. Ele quer que todos alcancem a salvação para poder entrar nas mansões celestiais, na nova Canaã, na Jerusalém celestial. Só que para isso, nós temos que ficar firmes, obedientes à palavra. E eu só tenho a glorificar a Deus mesmo. E me fez lembrar aqui até de uma canção. Aquele cantor evangélico, Sérgio Lopes, ele fez uma canção linda, chamada Lamento de Israel. E a canção diz, né? Quando em cativeiro levaram em Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo próximo Aleluia. do Senhor. Infelizmente foi isso que aconteceu. Mas, quando acabou o cativeiro, eles voltaram para Jerusalém e Jerusalém foi reconstruída. Eu não sei qual é a sua Jerusalém que foi destruída, mas quando tudo acabar, Deus vai abençoar. Deus vai, aleluia, levantar profetas para profetizarem que a sua Jerusalém vai ser reconstruída em nome de Jesus. Glórias a Deus. Felipe? Sim? Você deixa eu falar o mistério dessa segunda casa? Pode, O varão. Ageu, vinda do cativeiro. Pode falar. Amém. Eu estou muito feliz com essa live,
e de estar com você, meu grande amigo. Tá bem, meu amigo. Porque não é de agora, né? Que a gente se conhece, né, Felipe? Já faz um bom tempo. Glória a Nas redes Deus. sociais, né? Acho que já tem uns 2 anos, não é isso? Até 2 anos. mais. Ou mais. Ou É, mais. para a glória de Deus. Felipe, todos nós que estamos aqui na Terra recebemos uma missão, né? Por Deus. Por mais inútil que algumas pessoas se sintam, eu digo isso pessoas que estão em sarjeta, em fase terminal, com câncer, às vezes morrendo. Mas tem um propósito de Deus, dessa pessoa viver até o dia de hoje. Às vezes, queremos vivenciar grandes realizações, mas muitas das vezes Deus não está no negócio. Exemplo, será que é todo mundo que aguenta ser um presidente da República? Será que é todo mundo que aguenta ser um diácono como Felipe? De subir monte, de estudar a palavra, de produzir live para atingir várias e várias pessoas? Será que uma pessoa aguenta assumir certa... Sabe, no livro de Provérbios vai dizer assim, do homem são as preparações, mas a resposta certa ela sai da boca de Deus. Aleluia. Não é verdade? E quando Ageu, ele saiu do cativeiro, a primeira coisa que ele pensou foi reconstruir o templo de Salomão. Mas essa construção, quando o povo saiu do cativeiro, vim para Jerusalém, o povo primeiro se preocupou em querer organizar suas casas e desprezaram a casa de Deus. Aí vamos dar uma olhadinha. Vale a pena a gente Com certeza. rever os capítulos aqui de Ageu. Ageu, capítulo de número 1. O título diz assim: Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta a reedificar o templo. Felipe, se construir qualquer coisa é difícil, imagine reconstruir. Você trabalhar em cima de uma falta. Eita! Mister. É muita coluna para quebrar, para levantar a parede. Ô, Glória! Veja só. Veio, primeiro trecho, veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas, estucada. E esta casa há de ficar deserta? Eita, Ageu glória. dizendo assim: Vocês aí estão organizando sua casa, né? Vocês que chegaram aí do cativeiro, depois de 70 anos, mas e a casa do Senhor? Vai ficar deserta? Vai ficar quebrada? Eita! Venha-se embora dar lugar comigo aqui. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Meu Deus. Semeia muitos e colhei pouco. Aí, deixa eu ler o 7 aqui, rapidinho. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa dela, e me agradarei. Eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhasse para muito, mas eis que alcançasse pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta
e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus, o seu ovário, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir secar sobre a terra, e sobre os montes, sobre os trigos. Aí diz assim o 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel e de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, como o Senhor Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Eita. O 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eita, é muito forte. Aí, a partir do capítulo 2, vai falar sobre a construção, né, do segundo templo. Não é isso? Uhum. O primeiro templo construído por Salomão, o segundo foi destruído, né? E Ageu ele vai fazer essa reconstrução. Então veja só. Veja só. Essa questão aqui é um mistério muito profundo. Porque quando Davi fez a planta do templo, ele queria fazer, mas Deus não deu a honra, quem fez foi Salomão. E a casa, o templo, era todo estucado com ouro, com excelente madeira. Vinha construtores, se não me foge a memória, até de outros países, para deixar o primeiro templo, né, tudo nos conforme como Davi desenhou. Talvez até melhor, né? Só que quando foi destruído, e quando Ageu estava ali na ornamentação, os judeus olhou para o templo e bateu uma tristeza. Veja só. É muito forte, viu? Tu já está entendendo, né, Felipe? Com certeza. Eu achei interessante, né? Ageu, ele nasceu no cativeiro. No cativeiro. Interessante isso. E aí Deus Então, chama ele para ser profeta. Glória a Deus. é verdade. Então, Ageu, capítulo 2 e o 3, ele diz assim: quem há entre vós que tendo ficado, no caso, quem viu o primeiro templo e vê agora, viu esta casa na primeira glória, e como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela. No caso, vocês que viram o primeiro templo, na formosura, né? E vocês vê agora, entristece o vosso coração. Porque a casa não é toda adornada a ouro. Mas eu vejo Deus se manifestando. Através do versículo 8. Ô, Quando ele glória! diz, minha é a prata e meu é o ouro. Disse o Senhor dos Exércitos. Aí, Ageu poderia, certo? Deixar o templo, Jesus, eu quero falar em outro idioma aqui, o negócio é esse. Eu creio. Ô, glória! Não, Jesus. Manda em português.
Ageu, ele diz assim, Deus falando através de Ageu, né? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Jesus está dizendo, Deus está dizendo assim, que se eu me manifestava no primeiro templo de uma maneira, eu vou me apresentar de uma maneira maior nessa casa. Deus, ele estava dando uma garantia e a firmeza que o pacto que ele queria não tinha nada a ver com parede. Glória. Ele diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Jesus estava dizendo assim, eu o consolarei de toda visão, de todo o passado que vocês tinham de formosura. Deus estava dizendo assim, o importante daquele templo não era o desenho, não era a frisura, não era algumas estátuas, não era o ouro, não. A minha presença que estava naquele templo, que deixava mais bonito. Eita, e ele está Deus. dizendo assim, a glória dessa última... O que é glória? Glória é poder. Foi até adicionado agora no hebraico, né? A definição de glória significa de dinamite, né? Dinamite, poder, estrondo. Shekinah, né? Shekinah. Shekinah. Deus está dizendo assim, vai ser maior meu poder. Eu vou tremer tudo nesse lugar. Eita. Meu Deus. E Aleluia. quando Salomão termina o templo, a glória desce, varão. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Era uma glória tremenda. Eita. E o povo estava justamente se Glória. lembrando quando foi construído e a glória desceu. Aí eles estavam um pouquinho É tristinhos. verdade. Agora está tudo em ruína. Mas Deus prometeu que seria maior. Glórias a Deus. Eu quero saudar aí o auxiliar Caleb, né? Da Assembleia de Deus, Ministério de Braz, que é antigo Ministério Madureira, né? Amém. Glória. Abençoe o varão. Ageu, capítulo de número 2 e o 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos? Mas agora eu tenho uma revelação aqui, através da palavra. Oh, glória a Deus. Quem está aí, irmão, vamos compartilhar no grupo, na nossa página aí do Facebook, né? E você também pode apertar em compartilhar e compartilhar em grupo, né? Para a gente divulgar esse trabalho. Olha só, irmãos. Só que agora, esse templo somos nós. Templo e morada do meu espírito. Não necessitamos de sacerdotes para mediar por nós. Livro de Hebreus faz muita menção sobre isso. Consideremos e nos reunimos em um templo para adorar a Deus. Mas a igreja sou eu. Jesus disse assim, eu não habitarei em templos em mão feita por homens. Jesus está dizendo que não vai permanecer como permaneceu nos santos dos santos.
que ali era a revelação. Se o sacerdote ele tivesse em pecado, ele era fulminado. A Bíblia diz que o véu ele foi rasgado. E hoje a gente temos acesso. Eu quero dizer que a Arca da Aliança representa o quê? Representava o quê? A presença de Deus, né? Uhum. Não é isso? Sim, a presença de Então, Deus. todos nós, Felipe, a gente temos um pedaço dessa arca dentro de nós, porque temos a presença do Espírito Santo. Eu não Aleluia. necessito, eu não necessito de fazer um candelabro precisa de mediar para eu falar com Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Felipe? Sim. Uhum. Olha, por que presbítero? O senhor é contra? Não, que eu tenho. De Israel, o que eu estou dizendo que nós não precisamos mais de acender incenso, Uhum. de reverenciar a Arca da Aliança, porque a essência está dentro de nós. Glórias a Nós temos um livre acesso. Qualquer momento a gente pode fechar os olhos e sentir. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ele está do nosso lado. Entendeu? O que eu estou dizendo é que muitas igrejas Aleluia. estão se prostrando diante da Arca da Aliança e Deus não quer isso. Ele se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. E Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai, não mais a Arca da Aliança. Porque Deus, Ele é a própria Arca. Que por um momento, no Velho Testamento, foi conduzida para ganhar grandes batalhas e representava ali a presença do Senhor. Eu não estou desqualificando a arca, não. Eu estou falando na visão do Novo Testamento. Uhum. Que hoje, o que temos que seguir, né, no rodapé, a ponta, é o Novo Testamento. Né? Então, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, com os nossos irmãos que conviveu na Babilônia, que venhamos aprender com Ageu, que incentivou o povo a procurar agradar a Deus. E sabendo que quem agradar a Deus vai desagradar os homens. E eu acho a coisa mais linda quando o Felipe prega e coloca o candelabro de lado. Fica uma paisagem bem bonita. Glória a E Deus. continue. Amém? E Amém. continue. Eu acho muito bonito. O que eu estou falando é sobre a veneração, né? Da Arca Sim. da Aliança, que muitos pensam que ela tem um poder como antigamente. E hoje só simbólicos, né? Como uma cruz,
como o candelabro, como a menorá, o talit, né? Que o judeu usa, que não é pecado a gente usar. E, enfim, eu encerro as minhas palavras, né? Amém, Fábio Castro? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, presbítero. Isso é verdade mesmo. Eu mesmo, né, adquiri, né? Minha mãe comprou o candelabro para mim e eu comprei a réplica da Arca da Aliança. Está até ali, ó, né? Eu Mas só está como enfeite. tô vendo. Só está como enfeite, Enfeite, não, isso. não pronto perante, né? Para a glória de Deus, eu não faço isso. Deus conhece nosso coração. E realmente a presença de Deus hoje ela está dentro daquele que aceita Jesus, larga a vida de pecado e obedece à palavra. Está dentro de nós, nós somos, né, morada, aleluias, do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso. E que nesse período que nós estamos aí, né, nós possamos nos voltar para Deus. E em vez de fazer igual os cativos do Salmo 137, que penduraram suas harpas e estavam Glória a tristes, Deus. que nós possamos nos alegrar no Senhor e aproveitar esse momento de sofrimento, ficar juntinho com Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quero glorificar a Deus por essa rica oportunidade. Muito obrigado, presbítero Arthur Félix, de Pernambuco, né? Pernambuco, eu moro aqui na cidade, né, do Cabo, de Santo Agostinho. Glória a Deus. 30 quilômetros da capital, né, pernambucana, Recife. Amém? Glória a Deus. E brevemente, glória. Brevemente eu quero que o nosso amado Felipe, né, esteja aqui. A minha mãe já até falou que as portas estão abertas para a hora que ele quiser vir, dar um passeio. Amém? Só organizar essas coisas de passagem, né? Mas não precisa se preocupar com a hospedagem. Que aqui ele vai ser acolhido como Paulo foi, né? Nas aldeias onde ele chegava. Amém. Amém? Amém, presbítero. Quero te Deus agradecer, abençoe. meu grande amigo. Quero te agradecer por ter me ajudado nesse estudo abençoadíssimo, tá? Fiquem na paz do Senhor e muito obrigado a todos que também participaram. Fiquem na paz do Senhor e um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém. Amém. Um abraço.